Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o processo planejar o gerenciamento das comunicações. Os processos de gerenciamento das comunicações são planejar o gerenciamento das comunicações, que vamos ver agora, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações. Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequados para as atividades de comunicação do projeto. Isso com base nas necessidades de cada parte interessada ou grupo de ativos organizacionais disponíveis e nas necessidades do projeto. O principal benefício é uma abordagem documentada para envolver as partes interessadas com eficácia e eficiência, apresentando informações relevantes de forma oportuna. E este processo ocorre periodicamente ao longo de todo o projeto, conforme a necessidade. Um plano de gerenciamento das comunicações eficaz que reconhece as necessidades de informação diversas das partes interessadas do projeto é desenvolvido no início do ciclo de vida do projeto. Deve ser revisado periodicamente e modificado conforme necessário quando as comunidades de partes interessadas mudam ou no início de cada nova fase do projeto. Na maioria dos projetos, o planejamento das comunicações é feito bem no início, durante a identificação das partes interessadas e o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Embora todos os projetos compartilhem a necessidade de comunicar as informações do projeto, as necessidades de informação e os métodos de distribuição podem variar bastante. Além disso, os métodos de armazenamento, recuperação e disposição final das informações do projeto devem ser considerados e documentados durante este processo. Os resultados do processo planejar o gerenciamento das comunicações devem ser analisados periodicamente durante o projeto e revisados conforme necessário para garantir a aplicabilidade contínua do mesmo. As entradas para este processo são o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, subdividido em plano de gerenciamento dos recursos e plano de engajamento das partes interessadas, os documentos do projeto, separados em documentação dos requisitos e registro das partes interessadas, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas, temos a opinião especializada, a análise de requisito das comunicações, tecnologias de comunicações, modelos e métodos de comunicações, habilidades interpessoais e da equipe, subdividida em avaliação de estilos de comunicação, consciência política e consciência cultural, a representação de dados, onde vamos falar da matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas e as reuniões. E como saídas temos o plano de gerenciamento das comunicações, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, composto pelo plano de engajamento das partes interessadas, e as atualizações de documentos do projeto, cronogramas do projeto e registro das partes interessadas. A partir desta aula, nós vamos focar naquelas técnicas ou entradas e saídas que ainda não foram apresentadas. Então, como vocês podem notar aqui, eu só vou detalhar nesta aula o que está na cor azul. O que não está na cor azul é porque nós já vimos em aulas anteriores. Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu a partir de agora, nesses tópicos, a gente só vai detalhar o que vocês ainda não viram. Então, aqui, entrada, vamos começar pelo plano de gerenciamento do projeto, focando o plano de engajamento das partes interessadas. Este plano, ele identifica as estratégias de gerenciamento necessárias para engajar as partes interessadas com eficácia,
Quando eu falo engajar, eu falo ligar, né? Linkar essas partes interessadas de maneira em que seu trabalho seja eficaz. Essas estratégias muitas vezes são concretizadas através de comunicações. Em relação aos documentos do projeto, o registro das partes interessadas é usado para planejar as atividades de comunicação com essas partes interessadas. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo planejar e gerenciamento das comunicações são a cultura organizacional, clima político e estrutura de governança, políticas de administração de pessoal, limites de risco das partes interessadas, canais, ferramentas e sistemas de comunicação estabelecidos, tendências práticas ou hábitos globais, regionais ou locais e a distribuição geográfica de instalações e recursos. Os ativos organizacionais que podem influenciar o processo planejar e gerenciamento das comunicações são políticas e procedimentos organizacionais para mídias sociais, ética e proteção, políticas e procedimentos organizacionais para questões, riscos, mudanças e gerenciamento de dados, requisitos de comunicação da organização, diretrizes padronizadas para o desenvolvimento, troca, armazenamento e recuperação de informações, repositório de lições aprendidas e informações históricas e, por fim, os dados e informações de partes interessadas e comunicações de projetos anteriores.